Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um menino de 5 anos morreu após ser picado por um escorpião em Mato Grosso do Sul. O estado vem registrando um aumento de casos desse tipo. Pelo menos 5 crianças morreram após serem picadas por escorpiões em todo o Brasil. No primeiro semestre de 2023, foram registrados mais de 24 mil casos de acidentes com escorpiões em São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Esse número significa um aumento de 13% nas ocorrências na comparação com o mesmo período do ano passado. Atualmente, as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto registram maior número de acidentes envolvendo escorpiões. Como evitar o aparecimento dessas pragas dentro de casa? E o que fazer em casos de acidentes? Existe uma época de reprodução dos escorpiões? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o biólogo e professor especialista em controle de pragas, Randy Baldresca. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Celso, é um prazer estar com você nessa ocasião tão especial. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Felipe, pelo menos 5 crianças morreram após serem picadas por escorpiões entre julho e agosto em todo o Brasil? Oi, Celso, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Professor Randy, um prazer tê-lo aqui conosco. Exatamente, Celso. 5 crianças morreram depois de serem ferroadas por escorpiões. Uma das vítimas foi o Pietro Gabriel, que tinha 5 anos. Ele morreu depois de uma semana internado no interior do Mato Grosso do Sul. O menino foi picado por um escorpião que estava dentro do tênis dele. No estado de São Paulo, foram registrados mais de 24 mil acidentes com escorpiões e 4 resultaram em mortes. Jamile Duarte, também de 5 anos, foi uma das vítimas no interior do estado. Professor Randy, eu te pergunto, essas mortes reforçam a preocupação das autoridades, já que os números de acidentes com escorpiões não param de subir? Exatamente. E a gente pode afirmar que o problema de escorpião só cresce ano a ano. Eu, como biólogo, pesquisador e professor, tenho a missão, a obrigação de informar dados concretos acerca desses acidentes. O que muito nos surpreende, Celso, foi que a criança no interior do Mato Grosso do Sul, que morreu, ela recebeu a picada no pé. E o escorpião amarelo, o Titius cerulatus, é um aracnídeo peçonhento que adquiriu o caráter sinantrópico, ou seja, ele passou a ocupar um ambiente que antes não era dele. Então, hoje ele é encontrado comumente em grandes centros urbanos, tais como as cidades do qual você citou, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, e também com casos ocorrentes aqui na capital paulista, já visto que tivemos um hospital também com grande presença de escorpiões. Isso se deve ao fato de que esses aracnídeos encontraram o que a gente chama na biologia dos 4 As: água, abrigo, acesso e alimento. Haja vista que também nas prumadas de esgoto, nas galerias pluviais, eles não têm o seu predador natural. E nestas condições propícias, favoráveis ao seu desenvolvimento, ele passa a ocupar ocasionalmente todos os ambientes de casas, fábricas, hospitais, empresas, indústrias, qualquer tipo de edificação do homem, por exemplo. E como eu falei, o escorpião amarelo, ele é muito perigoso, principalmente se submetido a 4 principais fatores. Primeiro, local da ferroada. Quanto mais próximo do coração ou da cabeça, pior a gravidade da ferroada. Por quê? Nesses órgãos vitais, o veneno ele vai ter uma ação muito mais rápida. No caso da criança do interior do Mato Grosso do Sul, esse animal devia estar com o veneno muitíssimo concentrado, porque foi uma picada no pé. Segundo fator, quantidade de veneno inoculado. O escorpião amarelo tem capacidade de, a cada ferroada, ele introduzir a quantidade que ele possui de veneno. Terceiro, condição da vítima. Uma criança de até 5 anos de idade, uma pessoa idosa debilitada. E por último, o último tempo de repasto do bicho, do animal, ou seja, a última vez que esse animal se alimentou. Muito provavelmente esse escorpião devia estar com seu veneno super, hiper concentrado, um veneno neurotóxico e há alguns dias ou semanas sem se alimentar. Professor, os escorpiões estão cada vez mais próximos dos seres humanos. Existe aí uma época de reprodução que, consequentemente, faz estes acidentes aumentarem? Sim, principalmente agora, no final do inverno, no começo da primavera,
a reprodução desses animais é muito maior, muito mais intensa. Uma outra questão é que o escorpião amarelo, ele tem um processo de reprodução assexuada denominada partenogênese. Ou seja, se não for adequado o protocolo de controle desse aracnídeo, ele entra em processo de reprodução assexuada, quando submetido a um caráter de estresse, uma situação de estresse. Então, isso significa dizer que uma fêmea desse escorpião, fêmea do escorpião amarelo, se auto-reproduz. Então, você precisa deixar esse protocolo à frente de um profissional capacitado, um biólogo acostumado a esse tipo de situação, que possua o protocolo adequado e as ferramentas adequadas para atingir o objetivo, que é o controle desse aracnídeo nas residências. Bom, existem mais de 2.200 tipos de escorpião em todo o mundo. Professor, no Brasil, quais são as principais espécies? E existe algum nesta lista considerado mais perigoso? A gente tem as duas principais espécies que são encontradas no ambiente domissanitário, ou seja, na casa das pessoas, nas empresas, por exemplo, em hospitais. O Titius baiensis, o escorpião marrom, o escorpião preto, e o Titius cerulatus, o escorpião amarelo. O Titius baiensis, ele é silvestre, ele é mais voltado à região de matas, por exemplo. Ele não adquiriu o caráter sinantrópico, ou seja, ele não é comumente encontrado como o escorpião amarelo no ambiente urbano. Já o escorpião amarelo e também o escorpião marrom, a fêmea precisa do macho para se reproduzir. Não possui a reprodução assexuada da qual eu citei. Já o escorpião amarelo, esse sim, está totalmente totalmente inserido no contexto urbano. Ele é muito mais perigoso, a gente pode afirmar que é uma das 3 espécies de escorpiões mais venenosos do mundo. Não possui predador e está totalmente adaptado às condições das cidades do Brasil inteiro e principalmente do estado de São Paulo. Então, essa é a espécie de escorpião mais venenosa que as pessoas têm que tomar o máximo de cuidado. A gente já salientou aí, né, professor, que algumas espécies estão adaptadas ao ambiente urbano e se multiplicam nos grandes centros. Vivem em buracos, troncos de árvores, sob pedras, ou seja, acúmulo de lixo também é um convite à reprodução desses escorpiões, né? Sim, e como que a gente pode prevenir a aparição desses animais na casa da gente? Manual de boas práticas, ou seja, deixar o lixo muito bem acondicionado. No quintal, você não deixar resto de material de construção, sacos de cimento, tijolos, telhas. Nos locais onde você tem incidência de acidentes, você verificar e fazer uma pré-inspeção embaixo de tapetes, carpetes, cortinas, sapatos, toalhas, roupas de cama, porque dessa forma você vai mitigar, diminuir a procedência desses aracnídeos na residência da gente. Bom, professor, e quando há picada por escorpião, quais são os sintomas? A gente tem que tomar muito cuidado, é uma dor muito intensa. A gente tem que ficar muito alerta a esses principais sintomas, dos quais eu vou citar aqui. Não adianta fazer torniquete, então você lava com água e sabão, mas esses sintomas a gente tem que ficar muito alerta quais são: sudorese, aumento da pressão cardíaca, dor de cabeça, tontura, náusea, e o principal sintoma, que aí sim a pessoa tem que se locomover a uma unidade básica de saúde ou a um hospital específico para ser ministrado o soro anti-escorpiônico, é o regurgitamento do alimento, Celso. A pessoa começar a vomitar. Se a pessoa, de fato, começar a vomitar, ela tem que se submeter imediatamente a um centro de saúde para ser ministrado o soro anti-escorpiônico a ela. Eu sei que, na verdade, a gente fica muito nervoso quando a gente sofre uma ferroada de escorpião. E geralmente esses sintomas vêm à tona todos ao mesmo tempo. Mas o principal sintoma que a gente tem que tomar muito cuidado: aumento da pressão arterial, batimento cardíaco e regurgitamento do alimento. A pessoa começa a vomitar. Agora, professor, esse soro anti-escorpiano, ele está disponível em todos os estados aqui no Brasil? Olha, a gente tem procedência de vários estados que possuem esse soro anti-escorpiônico. Aqui em São Paulo, no Hospital Vital Brasil, no Hospital Oswaldo Cruz, enfim. Mas hoje, cada vez maior o número de acidentes, os centros básicos de saúde estão adquirindo esse número de soro específico, soro anti-escorpiônico, para ser ministrado às pessoas. Mas, fora isso, a pessoa tem que tomar muito cuidado, se precaver para não ser ferroada, não ter nenhum tipo de acesso ao animal se for encontrado dentro de casa, e não só as pessoas, mas também os animais domésticos. Haja vista que o escorpião, se ferroar um cachorro de grande porte, como Rottweiler, por exemplo, fila brasileiro, também esse animal vai sucumbir, ou seja, vai morrer devido à ação
do veneno, que é neurotóxico, e dependendo daqueles fatores dos quais eu falei, ele pode ter um efeito imediato, nocivo, e levar o indivíduo ou o animal à morte. A gente tem noção, tem conhecimento que quando a gente encontra uma cobra peçonhenta, o ideal é capturar esse animal ou chamar o corpo de bombeiros e encaminhar ao Butantan, né? Se eu descobrir um escorpião na minha casa, como é que eu devo proceder, professor? Utilizar EPI, equipamento de proteção individual, que consiste em luva, bota e uma ferramenta com cabo longo para você, se você conseguir capturar, é importante porque o animal vivo ele vai fornecer o veneno para ser feito o soro anti-escorpiônico, mas se não tiver munido desses artefatos dos quais eu falei, o que a gente deve fazer é pisar no animal com força, de tal forma que a gente se certifique que esse animal morreu, porque, como eu falei, é um animal bonito, é um animal curioso, e as crianças, principalmente, às vezes não conhecem, vão tentar brincar com o bicho e podem levar uma ferroada ocasional e ter sérios problemas de saúde nesse sentido. E no caso de serpente também, o ideal para coletar uma serpente é sempre estar utilizando EPI, equipamento de proteção individual, porque daí sim a pessoa vai ficar protegida contra qualquer efeito, contra qualquer ação desse animal encontrado na sua residência. A gente pode dizer, professor, que as crianças e os idosos são mais vulneráveis, ou seja, são os principais grupos de riscos? Com certeza absoluta. Como eu disse, dependendo da origem, né, da vítima no geral, então uma criança até 5 anos de idade ou uma pessoa idosa debilitada, o veneno do escorpião amarelo, ele tem capacidade, dentro daqueles fatores dos quais eu falei, de levar esse indivíduo à morte. No caso de adultos sadios, que estão com o seu sistema de defesa totalmente apto, eles vão sentir uma dor intensa, terrível, mas não vai ter risco de morrer, não vai ter risco de óbito. Já as crianças de até 5 anos de idade, os idosos debilitados e os animais domésticos, esses sim sofrem grande risco de poderem sucumbir, ou seja, morrer, mediante um caso de uma ocorrência que pode ser fatal. O Ministério da Saúde não recomenda a utilização de produtos químicos, pesticidas, por exemplo, para o controle de escorpiões. Esses produtos têm eficácia comprovada? Existem produtos e protocolos adequados que estão hoje no mercado, mas isso depende do profissional que está lidando com essa questão. Existem produtos que podem ocasionar certo efeito, mas de fato, ainda hoje nós não temos um inseticida específico para controle desses aracnídeos peçonhentos, voltados apenas para os escorpiões. Mas existem combinações, existem protocolos de manual de boas práticas que podem dificultar e mitigar, diminuir a procedência desses acidentes junto às pessoas que habitam as edificações dos quais esses animais são encontrados. Ou seja, a população precisa adotar medidas de prevenção, né? Manter áreas internas e externas limpas, sem acúmulos de entulhos, folhas secas e lixo. E há outras medidas para vedar possíveis entradas desses animais em nossa casa? Utilizar telas protetoras em janelas, em ralos, em grelhas, e é muito importante você ter um profissional capacitado, com uma empresa séria, que tenha o protocolo adequado para controlar esses aracnídeos peçonhentos na sua residência, que tanta dor de cabeça vem causando aos brasileiros em todos os estados do Brasil. Ou seja, finalizando a nossa conversa, é esse aí o papel das autoridades que precisam atuar rapidamente para minimizar os riscos discutidos, né? Além de campanhas educativas, a fiscalização e o controle devem ser intensificados, né, professor? Exatamente, se eu puder ajudar a passar um pouco da minha experiência com esses animais, eu possuo esse protocolo na minha empresa, eu tenho sucesso absoluto no controle desses aracnídeos em condomínios, empresas, fábricas, com as instituições competentes, com a prefeitura, com o governo, porque dessa forma, juntos, podemos providenciar o acesso imediato ao protocolo de manual de boas práticas, ao protocolo de controle, às prefeituras, aos governos federais, enfim, a todo e qualquer instituição que possa obter mais informações acerca desse assunto tão importante e que diz respeito a todos nós. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do biólogo e professor especialista em controle de pragas, Randy Baldresca. Obrigado, professor.
Muito obrigado pela ocasião, foi um prazer estar com você. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Celso, pelo convite. E, professor Randi, mais uma vez, obrigado pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.